dia, boa tarde, boa noite. Agora a gente vai falar de normal e atrito. E eu vou brincar. Bom, a gente tem aqui esse sistema, agenda borracha, tá? E eu quero olhar para as forças atuando na borracha. Meu corpo de interesse é a borracha. E agora eu vou fazer isso aqui. Tá? Bom, primeira pergunta é: quem está interagindo com a borracha? Não que forças, nome de força, nada. Bom, quem está aqui interagindo com a borracha é a agenda, que está aqui em contato com ela, uma força de contato, e a Terra como um todo. Essa força que a Terra como um todo faz é a distância, não precisa estar encostada na Terra como um todo, e é a chamada força-peso. O diagrama de corpo livre da borracha. Aqui está a nossa queridinha. Vou desenhar ela aqui. Essa é a nossa borrachinha. Bom, a força que a Terra faz na borracha, a gente sabe que é a força-peso, que é vertical para baixo, representando apontar para o centro da Terra. Está aqui a força na borracha feita pela Terra, certo? Bom, isso daqui está feito, falta a força que a agenda faz na Terra. A gente pode saber para onde está a força que a agenda faz na borracha. Ora, a gente sabe o efeito da força resultante, que é a soma da força que a Terra faz com a força que a agenda faz? Bom, a gente sabe. A gente está vendo a borracha em equilíbrio, certo? Porque ela está com velocidade inalterada. No caso é zero, mas o importante é que esteja inalterada. A gente é um referencial inercial? A gente vai supor que sim. Então, se a gente é um referencial inercial e a gente observa o objeto sem aceleração nenhuma, então o objeto está em equilíbrio. Então, a gente tem observação empírica, experimental, factual, de que a força resultante na borracha vai ser zero, certo? Bom, só tem duas interações, Terra e agenda. A força que a Terra faz é essa daqui. Então, para a soma ser zero, o vetor que representa toda a força que a agenda faz na borracha vai ter que cancelar isso daí. Portanto, está aqui a força na borracha feita pela agenda, certo? Bom, e daí? A gente ganha muita coisa com isso ou dá para explorar mais? Dá para explorar mais, claro, sempre dá, né? Vamos observar o seguinte. Tem um ângulo aqui de inclinação, certo? Que eu estou mudando. A gente repara o seguinte. Bom, tem um certo intervalo de ângulos que a borracha está paradinha, certo? Olha o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Estou aumentando o ângulo de inclinação. Opa! Dependendo do ângulo, a borracha não vai ficar parada na superfície da agenda. Ela vai deslizar. Em que direção que ela vai deslizar? Na direção da superfície da agenda. Então, vai ser relevante a gente pegar esse ângulo θ aqui e a gente pode construir um olhar sobre essas forças, sobre essas interações, pensando no seguinte: quando a borracha se mover, bom, ela vai partir do repouso, que é a velocidade, então ela vai adquirir uma aceleração. Essa aceleração vai ter que sentido? Quando a configuração for tal que ela adquira alguma aceleração. Vai estar na direção da superfície. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor as forças nas direções da superfície e na perpendicular a ela. Então, eu vou decompor essas duas interações, essas duas forças, nessas direções aqui, paralela e perpendicular à superfície da agenda, que bem tendenciosamente eu vou chamar de direções T de tangencial e N de normal. Lembram de aceleração tangencial e normal? Beleza.
Bom, aqui, enquanto a borracha estiver se movendo, ela não vai fazer curva, ela só vai ter aceleração tangencial, a direção tangencial, a direção do movimento, portanto, vai ser a direção da agenda, da superfície da agenda. Posso, inclusive, chamar de versores esses caras aqui, beleza? Então, agora eu vou decompor essas forças. Aqui eu tenho uma parte do peso, que é tangente à superfície, e outra parte que é perpendicular à superfície. Vou pegar esse carinha e deslocar para cá. Daí eu tenho duas componentes da força que a Terra faz na borracha. Aqui é a força na borracha feita pela Terra, componente perpendicular à superfície. Então, eu vou denotar por um símbolozinho assim, que tem um ângulo reto. Tá legal? E aqui a gente tem a força na borracha feita pela Terra, componente paralela à superfície, que eu vou denotar assim com dois tracinhos paralelos, beleza? Onde aqui tem um ângulo de 90 graus, certo? Aqui tem um ângulo de 90 graus também. Aqui é θ. Aqui, então, é 90 menos θ. E, portanto, aqui a gente acha o ângulo θ também, que é a inclinação ali da agenda. Beleza, agora é hora de fazer essa mesma decomposição para a força que a agenda faz na borracha. Aqui a gente tem uma parte paralela e aqui a gente tem uma parte perpendicular. Melhor assim, né? Vou puxar esse carinha para cá. Maravilha. Quem que eu tenho aqui? A parte da força na borracha feita pela agenda, que é perpendicular à superfície. E aqui é a parte da força aqui, ó, na borracha feita pela agenda, paralela à superfície. Bom, agora a gente pode usar o que a gente sabe sobre a força-peso e renomear a força e as suas componentes. Essa força aqui eu vou chamar de P, força-peso da borracha. Ao passo que essas componentes aqui eu posso chamar de P nessas direções aqui, certo? Aqui a gente tem, então, componente tangencial do peso, certo? E aqui a gente tem a componente normal do peso. Tangencial e normal a quem? A superfície da agenda. Por que essa escolha? Porque a gente sabe que fora do equilíbrio o movimento vai estar onde? Só na direção tangencial, do versor T chapéu que a gente colocou, certo? Inclusive, independente aqui de estar em equilíbrio de fato ou acelerado, vai ter aceleração na direção normal, a agenda? Na direção do versor N chapéu, vai ter aceleração? Ora, vai continuar sem movimento nessa direção perpendicular à superfície da agenda, certo? Então, em todo caso, a gente vai ter equilíbrio nessa direção. O que a gente tem, consequentemente? Que a soma da força na borracha feita pela agenda na parte normal perpendicular à superfície vai se cancelar com a componente normal do peso. Então, isso aqui vai ser zero, certo? Ora, já que eu escolhi o versor aqui, eu posso, inclusive, tirar a setinha. E eu estou falando das componentes, certo? Bom,
Quanto que é, então, essa componente Pn? Ela vai ser positiva ou negativa nesse eixo que a gente escolheu? É importante a gente fazer isso bem certinho, tá legal? Não pode dar erro. Esse peso normal aqui, olha só, Pn. Primeiro, ele vai ser positivo ou negativo com esse eixo que eu escolhi? Vai ser negativo, certo? Então vai ser menos a massa da borracha fez aceleração gravitacional G. Isso daqui, mg, é a hipotenusa. Cateto adjacente ao θ vai ser isso daqui, então. Tá legal? Agora, a gente vai olhar para a componente tangencial. Vamos supor o caso em que esteja em equilíbrio. Ora, se está em equilíbrio, também na direção tangencial, a resultante nessa direção vai ser também zero. Bora lá. A gente tem que a componente da força, vou escrever vetorialmente primeiro, tá? A soma desses vetores aqui, tangenciais à superfície, força na borracha, feita pela agenda paralela à superfície, somada à componente tangencial do peso, vai ser igual a zero. Isso daqui, a soma desses vetores, todo mundo só numa direção, a direção tangencial que a gente está pegando, então eu posso tirar a setinha e falar das componentes. Quanto que vale essa componente do peso tangente à superfície? A gente tem aqui que essa componente tangencial, primeiro, vai ser positiva ou negativa? Tá a favor do eixo que a gente determinou, então vai ser positiva, certo? Tá? Tudo isso presume os eixos, sempre assim, tá? E, portanto, nada disso daqui é para decorar. É sempre uma análise que a gente pode fazer como ponto de partida. Evitem decorar esses mg, cosseno θ e etc. que vão aparecer aqui, tá legal? Cateto oposto ao ângulo θ, onde a hipotenusa é mg. Então, vai ser hipotenusa vezes seno θ. E fora do equilíbrio? O que a gente pode dizer quando o ângulo θ, tá vendo que o que eu estou variando é o ângulo, né? For tal que tem aceleração. Olha, segundo a lei de Newton, belezinha. A gente tem o seguinte, que a soma dessas componentes, agora eu estou indo direto para as componentes, vai ser igual a massa da borracha vezes a aceleração que ela adquire. Lembrando que aqui eu posso trocar esse zero agora para um caso mais geral, que é massa da borracha vezes aceleração da borracha vista de um referencial inercial que a gente está considerando que a gente é. E no caso, a gente tem a aceleração como tendo uma componente normal vezes o versor n, mais uma componente tangencial vezes esse versor t que eu escolhi, certo? A gente viu que em todo caso a gente tem equilíbrio na direção normal, por quê? Só teria não equilíbrio na direção normal se eu mexesse aqui com a direção normal, percebe? Isso está acontecendo? Não. Então tem uma hipótese aqui. É sempre importante perceber quais são as hipóteses, porque elas condicionam a validade ou não dos resultados que a gente vai ter, beleza? Então aqui, equilíbrio n significa a n igual a zero, e daí a gente tem essa relação que a gente obteve. Equilíbrio na direção tangencial, a gente tem aqui aceleração tangencial zero, e fora do equilíbrio, a gente tem, então, o seguinte, a aceleração tangencial vai ser diferente de zero, e como vai ser a única componente, eu posso simplesmente chamar de toda aceleração, beleza? Tá? O que eu estou dizendo? Se essa componente aqui for zero, o módulo da aceleração vai ser o módulo de AT. Então, aqui, ó, se a gente for olhar para a aceleração da borracha, a gente vai ter o quê? Vou dividir pela massa da borracha
componente tangencial do peso vai ser isso daqui. Quando eu dividir por m, eu vou ter simplesmente g seno θ, certo? Somado a componente da força que a agenda faz na borracha. Qual o sinal desse cara aqui? Se a gente for olhar, ó, ele está contra o eixo. A gente pode esperar que esse cara seja negativo. O que vai dizer de fato é só um experimento. Que experimento? Um experimento que vem aí, meça qual é o valor da aceleração. Como que a gente poderia fazer isso? Ora, imagina que a gente tivesse sensores, tudo bonitinho, certo? E eu meço, eu solto a borracha do repouso e meço quanto tempo que ela leva para percorrer uma distância conhecida aqui, que é o comprimento da agenda. Ora, eu tenho velocidade inicial, deslocamento e o tempo que leva para fazer esse deslocamento. Se a aceleração for constante, eu posso calcular o valor dela. Tá, mas o que me garante que ela é constante então? Daí eu pego esse meu sensor, meço a posição da borracha em um monte de instantes de tempo, ou um aplicativo chamado Tracker, tá? Vou colocar o nome aqui, alguém pode fazer esse experimento em casa, instalar esse programa e fazer isso. E a gente tem, então, a posição da borracha em cada instante de tempo. Se essa função for uma parábola, então a gente conclui que a aceleração é sim constante. Beleza? Spoiler, o que acontece nos experimentos, o que aconteceu em trocentos experimentos ao longo da história da humanidade? Sim, essa aceleração é em ótima aproximação constante. Quanto mais bem controlado e aperfeiçoado é o experimento, mais confiável ele é para que se tire essas conclusões. E essas conclusões experimentais levam a modelos, a gente entender como que é esse cara aqui. E daí a gente pode construir uma visão do que cada componente dessa está fazendo, tá? O que cada uma está fazendo? Bom, o que a componente perpendicular à superfície está fazendo? Se ela não existisse, o que aconteceria? Se ela não existe, o que acontece? A borracha ia acelerar para dentro da agenda, certo? Ou seja, ia atravessar ou afundar ou quebrar a agenda. Isso está acontecendo? Não. Deu para ter uma ideia do significado? O que essa força está fazendo? Ela está apoiando. Essa força representa a agenda apoiando a borracha. Simplesmente isso. E essa força aqui é quem a gente chama de força normal. Força que uma superfície faz no objeto apoiando ele. E essa força vai ser perpendicular à superfície de contato. Beleza? Então vai mudar a direção com o ângulo, mas vai ser sempre perpendicular à superfície. Pode até ser horizontal. Estão vendo? No caso, eu posso dizer, eu tive que entrar aí para interagir junto, certo? Daí bota a minha força ali junto no diagrama de comprimido da borracha, mas mesmo assim tá valendo. Beleza? A força que a agenda faz na borracha. A força normal é perpendicular à superfície de contato. Esse é o critério para a gente chamar uma força de normal. Tá legal? Essa componente aqui, o que ela está fazendo? Se ela não estiver presente, o que vai acontecer? A borracha ia deslizar, certo? Qualquer ângulo θ maior do que zero, se não tivesse essa força, ia ter uma aceleração aqui descendo a superfície da agenda, certo? Então, o que essa força aqui está fazendo? Ela está segurando a borracha para a borracha não deslizar. Ora, chega uma hora que não segura, certo? Mas a gente viu que mesmo se não segurar, vai
atrapalhar o deslize. Quem que é o nome dessa criança aqui? Essa é a bendita, famigerada, força de atrito, que é a parte da mesma força de contato, só que está paralela à superfície. E o que essa parte da força está fazendo? Ela está impedindo o deslize ou atrapalhando o deslize do objeto sobre a superfície. No caso de o atrito de fato impedir o deslize, que nem está acontecendo agora, a gente chama esse atrito de estático. No caso de não deu para impedir o deslize, só deu para atrapalhar, a gente chama de atrito cinético ou dinâmico. Pergunta: o que caracteriza um atrito estático ou cinético? É o movimento da borracha em relação a gente, um referencial suposto inicial, ou em relação à agenda. Vamos pensar. O critério aí é impedir o deslize ou só atrapalhar o deslize. Pergunta: a borracha está se movendo em relação a gente? Sim. Em relação à agenda? Não. Está deslizando? Sim ou não? Não. Então é atrito? Beleza? Por fim, notem o seguinte: se eu pego um ângulo θ ou outro, ainda em equilíbrio, a força que a agenda faz na borracha, essa daqui, continua cancelando o peso e, portanto, ela vai ser a mesma, certo? O que vai mudar? Mudando o ângulo, muda a parte dessa força aqui, que vai ser normal, e a parte que vai ser atrito. Essencialmente, é a mesma interação. É a agenda interagindo com a borracha. O que cada componente dessa está fazendo? Uma parte está apoiando e a outra parte está segurando para não deslizar ou atrapalhando o deslize caso o objeto se movimente em relação à superfície. Se a gente pensar nas moléculas ali da borracha no contato com a agenda e as moléculas da agenda, o que está acontecendo? Por que não atravessa? As moléculas ali, elas estão bem pertinho umas das outras. Imagine as duas superfícies. Uma força de contato tem a característica que é a seguinte. Tô mais ou menos perto, zero força. Aproximo mais, zero força. Aproximo mais, zero força. Aproximo um pouquinho mais. A força apareceu. Essa força normal, ela vem das moléculas falando, opa, sai para lá, aqui sou eu. A própria manutenção da integridade de cada uma das superfícies, essas moléculas, essas superfícies vão se repelir. E essa repulsão que é a força normal. Já a força de atrito é uma tendência, ao mesmo tempo, de essas moléculas, dessas duas superfícies aqui que estão em contato, dessas partes em contato, não deslizarem umas sobre as outras. Então, o que o peso está puxando aqui a borracha tangencialmente na descida, ela não desce por quê? Porque as moléculas estão impedindo, estão segurando. Então, se vocês quiserem uma versão para almoço de família, de que é normal, o que é o atrito, a normal e o atrito são essencialmente a mesma interação, só que a normal é a parte que fala, sai para lá que aqui sou eu, ao mesmo tempo que o atrito fala, mas não, fica aqui. Em geral, como que a gente determina quanto que é a força de atrito, quanto que é a força normal? Bom, nossa regra geral, a nossa nave-mãe é segunda lei de Newton. Esse vai ser o fundamento para a gente determinar forças de contato em geral. Não tem uma fórmula para elas. A gente vai construir um modelo para força de atrito, mas o caso geral é quanto que vale a força normal, quanto que vale a força de atrito. Aqui a gente obteve a força normal utilizando a condição de equilíbrio, mas em geral pode ter alguma aceleração na direção normal à superfície. Nesse caso geral, então, a gente tem que a força normal menos
a componente normal do peso vai ser massa vezes aceleração normal à superfície. O que a gente tira então? A gente vai ter, nesse caso, nessa situação de um plano inclinado, basicamente, né? Agindo com a borracha, que vocês viram. Aqui então vai ser normal menos mg cosseno θ. Então, passando o mg cosseno θ para o outro lado, eu vou ter a massa vezes a aceleração normal, mais mg, vou pôr o m em evidência, então, mais g cosseno θ. Daí a gente tira o caso particular, se a gente quiser, com aceleração normal igual a zero. Mesma coisa aqui para o atrito, né? O caso mais geral, a gente teve massa de aceleração, peso tangencial passa para lá, então eu vou ter MA menos mg sino θ, m em evidência de novo, aceleração tangencial menos g sino θ, de novo, o sinal da componente da força de atrito, que vai ser negativa, certo? Já sai automaticamente aqui com aceleração tangencial, no caso zero, certo? E a gente espera que, se essa força for de fato resistente ao movimento quando há o deslize, que então essa aceleração tangencial vai ser menor do que g sino θ, de tal modo que essa força de atrito vai ser negativa, que significa oposta ao eixo. Lembrando que essas expressões foram obtidas com os eixos desse jeito aqui. Agora, se eu quiser comparar vários θs diferentes, eu parto de um θ igual a zero, por exemplo, e eu comparo o seguinte. Bom, a gente vê que, no caso do equilíbrio, força resultante zero, a força de atrito assume um valor que vai acompanhando a componente tangencial do peso, que é quem faria deslizar caso não houvesse o atrito, ou quem vai fazer deslizar mesmo que haja o atrito cinético. Enquanto o atrito é estático, qual o valor da força de atrito? Vai ser tal que tem equilíbrio na direção tangencial. Então, se a gente fizer aqui um gráfico da força de atrito, que é a força na borracha feita pela agenda paralela à superfície, que eu já posso chamar de força de atrito, vou considerar o módulo dela, então positivo aqui, e na abscissa eu vou considerar a componente tangencial do peso, que é a componente tangente à superfície da força que a Terra faz na borracha. Uma observação bem importante, a gente viu aqui que o peso tangencial ele vai ser o cateto oposto, certo? Então a gente teria hipotenusa vezes seno θ, certo? Notem que está sem setinha. Estaria certo eu escrever isso daqui? Sim ou não? O peso todo é um vetor vertical para baixo. Já o peso tangencial é um vetor tangente à superfície. Tem como vetores que estão em direções diferentes seriam múltiplos um do outro? Então, lembrem que quando a gente fizer esse tipo de igualdade é sem setinha. Maravilha! Agora, imagina que eu começo com θ igual a zero. Bom, então, não tem componente tangencial, portanto não tem atrito, a gente tem esse pontinho aqui pertencendo ao gráfico que a gente quer construir. Daí digamos que aumenta o ângulo e a componente tangencial do peso está aqui, tendo um certo valor. Qual vai ser o valor da força de atrito em módulo? Vai ser exatamente o mesmo valor. Daí a gente tem esse outro ponto. A gente tem, então, que esse gráfico aqui vai ser uma reta, não uma reta qualquer, uma reta com que inclinação aqui? Ora, a gente tem que os valores da força de atrito vão ser iguais à componente tangencial do peso enquanto estiver em equilíbrio, percebe? Então, enquanto estiver em equilíbrio,
ou seja, enquanto não tiver aceleração tangencial, ou seja, enquanto não deslizar, a gente vai ter essa reta com um ângulo de 45 graus. Enquanto não deslizar, enquanto o atrito for estático. Daí a gente vai, aumenta o ângulo, certo? Seno de θ é crescente, então aqui essa componente tangencial do peso vai aumentando até que pá, começou a deslizar. Então tem um valor aqui crítico, aqui, que vai ser mg, seno do ângulo crítico. Chamar de um ângulo crítico. Ou ângulo cinético, se vocês quiserem também, a partir do qual o atrito vira cinético. Enquanto está aqui, a gente tem o atrito estático. Passou daqui, é cinético. Como que ele se comporta? Só fazendo o experimento. Eu vou colocar uma leitura complementar, opcional, para vocês, tá? Que faz medidas de atrito cinético. Verifica que a aceleração é, pelo menos em boa aproximação, constante. Se a aceleração vai ser constante, então a força de atrito vai ser algum valor constante. Então, pelo menos em alguma boa aproximação, a partir desse ponto a gente vai ter o atrito cinético. Agora, que valor é esse? Vai ser maior do que o estático máximo? Vai ser menor? Vai ser igual? Quem vai dizer isso pra gente? Experimentos. E experimentos, em geral, dizem pra gente que tá menor. Um pouco menos, um pouco mais, próximo aqui do valor do atrito estático máximo, mas, em geral, vai ser menor. Então, a gente tem aqui um atrito cinético. Eu vou chamar assim, atrito cinético, e um atrito estático, que é o valor do atrito estático sempre? Não. É o valor máximo do atrito estático. E no próximo vídeo a gente vai então sintetizar isso tudo, formular o modelo de atrito com o qual a gente vai trabalhar durante todo o curso e fazer um exercício aplicando.